Olá, olá, eu sou o Netbala e esse é o meu canal, meu resumo dessa semana aí. E também deixa o like para ajudar no engajamento. Então bora lá conferir a festa do líder Lucas, tá? A festa que rendeu vários papos importantes. Mas antes da festa, eu preciso voltar um pouquinho antes da festa, porque rolou algumas coisas interessantes para contextualizar vocês. Então bora lá, tá? Um pouco antes da festa, gente, a Isabelle decidiu colocar um brinco, uma cola com brinco no Davi e também no Matheus, tá? Mais incomodado com o brinco, tanto é que o Matheus foi, antes de começar a festa, o Matheus foi no banheiro e acabou retirando esse brinco aí, tá? O que aconteceu foi que o Lucas falou assim, ah, não ficou legal esse brinco não, viu, Matheus? Acho que não ficou legal não. E aí o entrou na festa com o brinco, tá bom? Inclusive, ainda a gente vai falar muito sobre o Matheus nesse resumo aqui, tá? Mas o Matheus, gente, ele vai falar do rural lá do Rio Grande do Sul e que essa região tem veias gaúchas muito fortes. Ele sofreu muito bullying disso. E por isso que ele não gosta muito de quando as pessoas tiram um sarro dele, falam que não ficou legal, não ficou bonito, coisas do tipo. E por isso que ele foi lá e tirou o brinco aí, tá bom? Outro momento é que basicamente ninguém ficou elogiando o Matheus com brinco. O único comentário que teve completo, tá? Que teve sobre a Fernanda e o Davi. Não ficou muito claro tudo o que aconteceu, tá? Para quem não sabe o que eu tô falando, a Fernanda, no começo do programa, lá em janeiro, lá no dia 8, 9, 10 de janeiro, eu não sei qual foi o dia certo, lá os 3 primeiros dias, a Fernanda disse, gente, que o Davi deu um tapa na bunda dela. Isso faz tanto tempo que o Globo vai ter que procurar aí a imagem do que realmente aconteceu. Mas a Fernanda explicou que parece que foi um tapa meio que sem querer, um esbarrão ali, mas que deu um tapa na bunda. O Rodriguinho disse o seguinte: eu vi que o Davi entrou agora no chuveiro com a Isabelle, gente, mas a Isabelle não é uma mulher feia, disse o Rodriguinho. Eu achei até estranho esse comentário. Fernanda, a Isabelle é linda, então eu tenho muitos problemas com o Davi, mas é uma questão de tipo assim, eu não me misturo com o Davi. Sabe por quê? Na primeira semana, o Davi chegou no primeiro dia, ou no segundo, sei lá, foi dar bom dia pra ele e ele me deu um tapa na bunda. O Rodriguinho, Fernanda, ele disse que foi sem querer, tá? Ele falou que foi um tapa sem querer. Rodriguinho, mentira que ele fez isso. Fernanda, juro. Depois daquilo, nunca mais cheguei mais perto do Davi, tá? Rodriguinho, então é isso. Não é possível, cara. Que loucura é essa? Que estranho. Bom, a gente espera que a Globo recupere essa imagem aí. Porque isso não repercutiu nas redes sociais, não passou em nenhum lugar. A gente não tem conhecimento desse tapa na bunda que o Davi deu na Fernanda. Mas a Fernanda também explicou, gente, que foi um tapa meio que sem querer aí. Vamos ver como que a Globo vai repercutir isso, tá? E esse é o momento, gente, em que o Matheus acaba retirando o brinco aí por não gostar dos comentários do Lucas, beleza? Beleza, aí realmente começou a festa. Então começou a festa e aí teve a festa aí que o tema era Hora do Recreio, tá? E nessa festa, gente, teve muitos docinhos, salgadinhos, teve muitas brincadeiras. A dama tinha a amarelinha. Enfim, tava cheio de brincadeiras aí na festa inteira, tá bom? Foi uma festa bem divertida, assim, para relembrar coisas da infância. Mas a gente precisa falar sobre papos importantes e não sobre festa da infância. Então a gente vai agora aprofundar um pouco mais os acontecimentos, beleza? Vamos se concentrar, gente, em Denisiane e o Matheus. Por quê, gente? A Denisiane está um pouco com o pé atrás aí com o Matheus. E o Matheus também vai sentir isso, vocês vão perceber no decorrer do resumo, tá bom? Bom, as amigas ali do quarto fadas, a Alane e a Beatriz, acreditam que o Matheus ficou chateado por não ter recebido elogios de Denisiane após ele ter tirado a barba. Lembrando que o Matheus tirou a barba hoje por volta lá das 6 horas da tarde, tá? A Alane diz o seguinte: é sobre acreditar na opinião dos outros, tá? Pelo que eu entendi, o Matheus deu a ideia do brinco e o Davi também aceitou. É acreditar na opinião. Ontem mesmo ele estava falando sobre acreditar em si. É aquela coisa que a gente sabe aconselhar, mas não sabe seguir o próprio conselho, né? Talvez o Matheus esteja no processo de talvez seguir o próprio conselho. Beatriz, é engraçada a situação, mas eu entendo ele porque ele gosta muito da Denisiane. Eu queria que a Denisiane falasse, talvez, nossa, ficou muito lindo o seu brinco, com alguma coisa do tipo. E a Denisiane, quando o Matheus tirou a barba, a Denisiane não falou nada. A Alane, ela falou tipo, você faz o que você quiser. Só falou isso. Eu acho que não teve nenhuma falta de respeito, mas também ela não teve nenhum elogio, disse a Alane aí. Realmente, gente, esse papo sobre elogiar
a Denisiane elogiar o Matheus, vai repercutir muito, porque parece que a Denisiane não tem esse costume de elogiar o Matheus, tá? A Alane conversa então com a Denisiane realmente chegou nessa conversa aí, tá bom? Aí a Denisiane. E a Alane disse que o Matheus talvez tenha necessidade de validação, e por isso esperou um elogio da amada, um elogio da Denisiane, e não veio. E a Alane explicou, ó, assim, acho que hoje foi um dia que o Matheus tentou fazer coisas diferentes, tirar a barba, usar o brinco. No mesmo concurso dele, por ser criado com a mãe, com a avó, acho que ele estava acostumado com validação de elogios na família dele e tudo mais. Talvez o Matheus quisesse isso, ainda mais vindo de ti, que é quem ele mais gosta aqui, Denisiane. Mas tu não é obrigada a gostar de fazer elogios, tá? Você não precisa fazer elogio para agradar ele. Talvez hoje tivesse necessidade de você ter feito elogio. Denisiane, acredito que a gente não tem que mudar o nosso jeito de ser para agradar outra pessoa. Não sou uma pessoa de ficar falando, eu te acho lindo, disse a Denisiane. Eita. Alane, nem tem que ser, amiga, não tem que mudar, não. Denisiane, eu sou assim lá fora, eu não vou mudar porque eu estou aqui dentro. Eu acho o Matheus lindo e eu não preciso ficar falando que ele é lindo toda hora. A Alane falou o seguinte, achei um pouco de birra isso, tá? Não tô falando mal dele, tô falando dessa situação. Denisiane, isso porque ele é novo, não é sobre essa situação, tem outras coisas que eu já percebi que são de birra. Por o Matheus ser uma pessoa que me elogia muito, ele espera isso de mim, mas a gente não tem que mudar quem a gente é para agradar a outra pessoa. Eu trato ele bem, mas do meu jeito. Gente, esse papo, gente, eu achei um pouco estranho aí. O que custa a Denisiane falar assim, ah, você tá bonito, Matheus. Ah, que legal, tirou a barba, ficou bonitão e tal, ficou mais novo e tal. Eu acho que, sei lá, falta elogios e a Denisiane não quer elogiar porque ela falou que ela não faz isso. Mas não sei, o que vocês acham sobre elogiar o seu parceiro, a sua parceira, namorado, casamento, enfim. Você elogia as pessoas que você relaciona? Diga aí nos comentários, por favor. Bom, assistas comentam que o Matheus talvez tenha esperado elogios de Denisiane após ter retirado a barba e que ela não elogiou. A Denisiane falou o seguinte, eu fiquei com medo de falar. Ele tem que gostar. Se ele gostou e se sentiu bem, ok, que bom. E tá tudo bem. Eu não sou de ficar falando, não. A Alane disse o seguinte, ontem ele falou várias coisas sobre acreditar em si, e talvez ele precise seguir os próprios conselhos, mesmo das pessoas que ele falou ontem. Denisiane respondeu, eu não quero ficar falando. Perguntaram, Anne, você gostou? Eu falei, eu prefiro com barba. Mas se ele gostou, que lindo. Você é bonito, de qualquer jeito. Mas são preferências. Se ele prefere, ok, vou falar o quê? Disse aí a Denisiane. Esse papo aí, gente, vai repercutir, tá? Porque parece que o Matheus meio que pescou em algum momento um pouco dessa informação e tal. E mais pra frente, durante a festa, você vai ver que isso daí vai meio que azedar, tá bom? E aqui tem um momento, inclusive, gente, antes da festa, em que o Buda comenta sobre o brinco do Matheus. Vamos ver certinho o momento? Vamos lá, ó. Beatriz estava no quarto e falou o seguinte, você não mudou de namorado? Esse é o Dami sem fantasia? Buda, o Alegrete não ficou legal de brinco, não. Denisiane, eu não falo mais nada. Beatriz, você vai ficar solteiro. Davi, não ficou bom, ficou bonito. O Davi ainda elogiou, falou, ficou bonito. Beatriz falou o seguinte, o Alegrete tinha que botar uma camisa social no estilo do Lucas. Matheus, não, eu vou assim mesmo. Alane disse o seguinte, ele vai até pra festa de roupas leves e tênis. Matheus, eu vou assim. Alane, você tá irritado? Em seguida, o brother de si saiu do quarto e retirou o brinco, tá bom? Então, realmente, o que o Buda falou afetou o Matheus, e por isso que o Matheus foi lá e tirou o brinco. Então, até que ele tava, se vocês perceberem, ele tava meio ríspido, tá? Agora vamos falar um pouco do líder, tá? Porque na festa do líder teve um pessoal aí que foi dançar capoeira com o líder Lucas, tá? Então teve uma dança de capoeira ali e o Lucas se divertiu bastante na festa, tá bom? Teve música de capoeira. Bom, vocês sabem que o Lucas, ele é professor de capoeira, então teve aí teve tantas danças de capoeira e o Matheus se divertiu bastante, tá bom? A Vanessa elogiou a performance do Lucas na capoeira e o quanto a dança serve para enaltecer a força do povo preto. O Lucas disse que é uma coisa de ancestralidade, uma conexão aí de ancestralidade que ele teve e que ele gosta muito da capoeira e ficou muito contente com tudo que aconteceu ali na apresentação da festa. Bom, mudando um pouquinho de assunto. A Alane comenta que está sentindo que a Denisiane ficou muito preocupada. A Alane diz o seguinte, tô achando a Denisiane muito preocupada. Beatriz, a Denisiane... Eu acho que foi por causa da saída do Marcos também, você não acha? Alane, acho que
ela ficou mal porque ele não tem outra pessoa pra ficar com ele, com o Matheus também. Eu acho que ela ficou mal porque o Matheus acaba ficando muito sozinho. Eu tô sentindo ela preocupada. Olha pra ela e vejo ela preocupada. Eu fico preocupada por ela estar preocupada. Meu Deus do céu, que papo meio de doido, né? Beatriz, ontem ficou tenso o clima. Alane, tô falando do quarto agora. Tô sentindo ela preocupada e não sei se foi por causa daquela situação do quarto. Beatriz, depois nós vamos conversar com ela. Alane, pra ela agora aproveitar um pouco a festa também, né? Vamos deixar ela aproveitando aí. Bom, o Matheus vai chamar a Alane para conversar e pede para ela tomar cuidado com as interpretações. E aqui é o momento, gente, que eu digo para vocês que talvez o Matheus tenha pescado alguma informação daquela conversa lá na cozinha da Xepa, lá que teve, que tava a Denisiane, a Beatriz e a Alane, tá? Porque o Matheus tenta explicar o que ele entendeu, mas tá meio confuso. Vocês mesmos não vão entender, porque o Matheus pegou a conversa meio que no meio, tá? Ó, Matheus disse o seguinte para as duas meninas, a Alane ali e a Denisiane. Falou assim: tem que tomar cuidado com as coisas que tu não entende e não entendeu. É um assunto delicado e quero que fique entendido. Eu ouvi tu falar, o problema não tá em ti, tá nele. Tu entendeu como se eu tivesse sendo egoísta ou machista. Alane, acho que você está com medo de ser mal interpretado, Matheus. Matheus respondeu: sim, eu entrei com esse medo porque eu sofri preconceito na minha cidade por ser um pouco diferente das outras pessoas. Alane, ela tá falando de hoje, tá, o Matheus? Matheus, a Denise respondeu: eu entrei na festa chateada porque eu falei uma coisa e tomou uma grande proporção. A Alane respondeu: eu nem falei pra ela do negócio do vestido, tá bom? Matheus, tá, só quero deixar bem claro que tudo que falei é uma coisa de dentro minha, tá? Já lutei muito com esse negócio de ficar sofrendo calado. A Alane diz pro Matheus, então, que está fazendo suposições e que o que eles estão conversando com a Denisiane é um assunto diferente do que ele tá falando aí. Enfim, o assunto meio que entrou aí, enfim, ficou meio confuso mesmo, né, gente? O Matheus, ele interpretou uma outra forma e tal, mas até que tem um pouco a ver, tá bom? Os desabafos acabam seguindo aí, tá? A Denise, ele falou o seguinte: minha preocupação foi ter falado alguma coisa que te magoou, Matheus. Eu queria chegar e falar: eu fiz alguma coisa que te magoou? Às vezes estou fazendo e não estou vendo. O Matheus respondeu: mas eu falo, se fosse algo que me magoasse mesmo, eu ia ter falado. Eu ia até falar que você talvez me deixou desconfortável. E talvez se você falou alguma coisa ruim, isso me tira do eixo. Mas tudo bem, eu sei lidar muito bem com isso. Alan respondeu: não acho que tu sabe lidar não, Matheus. Mas tudo bem. Matheus respondeu: eu estava brincando com o Davi e a Isabelle colocou um brinco na minha orelha. Eu nunca botei um brinco na minha orelha. E é uma coisa muito aleatória. E falaram: não ficou legal pra ti. E aquilo me deu um choque. Eu me senti desconfortável e não me senti respeitado. Me senti desrespeitado. A Denise então respondeu: eu acho que quando você conversou comigo, despertou alguns gatilhos. E você não soube conversar na hora. De quando era novo, você já teve casos disso e tal. E tá tudo bem. Meu maior medo era se eu tinha falado algo que talvez tinha te magoado. Eu não posso reconhecer um erro quando sei que eu tô errada, disse aí a Denisiane, tá bom? Então esse papo ainda vai seguir, gente, vai ser um papo longo, tá? Eu vou tentar resumir para vocês, para não ficar muito chato, mas a festa inteira vai se arrastar com esse papo aí. Vamos agora um pouco pro quarto Gnomos, porque o Rodriguinho já saiu da festa e já tá no quarto Gnomos aí, tá? Rodriguinho e o Bin Laden comentam que não tem mais Davi como um alvo. O cantor pretende então indicar a Denisiane ou o Matheus para Berlinda para ir pro paredão aí, tá bom? O Bin Laden escuta isso e não diz quais são os alvos dele pro Matheus, tá? Pro Matheus não, pro Rodriguinho. Bin Laden comenta que teve interesse de se aproximar do Quarto Fadas no começo do jogo, pois apreciava a forma do que o jogo delas funciona, mas ele não teve muita abertura e acabou ficando em outro quarto. Pois é. Bin Laden então revelou que tem muita proximidade com a Beatriz e tudo mais, mas que não joga com elas. Rodriguinho comenta sobre como a sua representatividade impacta na permanência do programa e cita Marcos e Davi como exemplos. Rodriguinho então disse o seguinte, gente: achei que o Marcos tinha tudo para ficar. Além da representatividade dos gays e tal, é ele e o Michel. É um público grande isso, mas como deve estar soando isso lá fora? E tudo o que passou? Bin Laden respondeu: eu acho que não teve isso nesse paredão não. Rodriguinho: tem sim, o próprio Michel falou: acho que ia me dar bem com ele porque somos gays. E ele é negro também. Sempre tem, mano. E o Davi também é negro, um moleque novinho, de Salvador, humilde, quer ser médico. Esse enredo é fantástico. Aí todo mundo da casa ficou estralando ele. Pode ter soado com algo ruim, disse aí o Rodriguinho. Talvez está percebendo alguma coisa aí, tá bom? Voltando aí, gente, pro papo do casal Denisiane e Matheus. Denisiane relata o medo de estar sendo
recíproca com o Matheus, de não estar sendo recíproca com o Matheus, e fala o seguinte: eu tô me cobrando muito. Ela falou o seguinte: eu estou muito preocupada, tipo assim, parece que não estou atingindo uma expectativa. Eu sou assim, amiga, não consigo ser igual ao Matheus, e o Matheus é muito, muito. Alane, mas você é você, e ele é ele, o Denisiane. A Denisiane responde: eu tenho muito medo disso me atrapalhar aqui, entendeu? A Alane respondeu: eu sei, ele é uma pessoa que dá muito de si. Tu não conhece ele e não sabe se ele dá muito porque quer dar muito ou se quer alguma coisa em troca. A Denisiane respondeu: só que todos os dias eu tento com ele e fico, meu Deus, acho que não estou sendo recíproca com ele, porque ele me dá muito e eu não consigo dar para ele o que ele dá para mim. Eu me cobro e fico muito preocupada todos os dias por causa disso. Denisiane relata o medo de estar se perdendo pela preocupação em relação ao Matheus, tá? E ela disse o seguinte: hoje foi o ápice de tudo. Eu já estou muito preocupada porque acaba comigo. Porque acaba que quando você conhece a pessoa por mais tempo, você vai conhecendo e vê o que agrada a pessoa, o que não agrada a pessoa. Não é o Matheus. O meu maior medo é eu não conseguir atender as expectativas. Eu acho que eu estou me perdendo pela preocupação. É uma coisa que eu estou sentindo. Até conversei com a médica, com a psicóloga. Porque acaba que é uma preocupação de não estar conseguindo retribuir e eu acabar magoando o Matheus. Eu posso trazer até alguns traumas de lá de fora para aqui de dentro e magoar ele. Até nessas atitudes de elogiar, entendeu? Tudo isso pode magoar o Matheus. Eu acho que eu estou magoando ele. Disse aí a Denisiane para a Alane. A Alane disse o seguinte: eu posso estar super errada, mas sinto que o Matheus está super acostumado com isso, disse a Alane. Tá? A conversa seguiu entre elas, tá, gente? Mas basicamente a Denisiane está muito preocupada em talvez não estar agradando muito o Matheus e que talvez ela precisa repensar o jeito dela com o Matheus, beleza? Bom, voltando aqui, gente, vamos falar um pouquinho agora da Fernanda lá no quarto Gnomo. Fernanda repassa para o Rodriguinho tudo o que está acontecendo na festa, porque ela percebeu que talvez esteja um climão aí entre o Matheus, a Alane e a Denisiane. E falou o seguinte: do nada, o Alegrete e o Davi estão conversando um tempão na festa, e o Alegrete nem tava com as meninas do quarto fadas. Eu tava pulando corda e o Davi falou assim: nada a ver ela ter feito isso com você, você não fez nada com ela. E o Alegrete tava todo triste, viu? Do nada, o Alegrete chamou a Denisiane e a Alane, e os três ficaram discutindo e conversaram um tempão. A Denisiane falou um monte de gestos, e a Denisiane também levantou os braços e ficou gesticulando, tá? A Denisiane nem dando ideia para ele direito, tava muito estranho o papo. A Fernanda também disse, gente, que o Davi ficou com o olho penetrado nos olhos dela durante a festa e que isso estava assustando ela. Por que o Davi tá me olhando tanto assim? E eu fiquei muito assustada e queria saber o que estava acontecendo. E essa festa, de certa forma, ela tá com um clima estranho. Disse a Fernanda aí pro Rodriguinho. O Rodriguinho já tava no quarto, como eu falei pra vocês, né? O Rodriguinho se retira da festa muito cedo. E aí já tava no quarto descansando, enfim. O Rodriguinho é cansado, né, gente? O Rodriguinho é uma pessoa muito cansada. Bom, minutos atrás o Matheus comentou que sofria então bullying por usar bota e bonchá na adolescência. E aí o Matheus faz o relato todo dele, tá bom? Ele falou o seguinte: eu sei o quanto as coisas tomam proporções gigantes lá fora. E nós somos anônimos ainda, tá? Já passei bastante coisa quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 13 anos. Isso porque eu morava na minha região, que tinha uma cultura muito gaúcha, bem forte. Eu vim do interior da zona rural, andava de bota e bonchá no meio das pessoas da escola. Eu jogava futebol na educação física e as pessoas me olhavam e me julgavam. Meu apelido era Pagal, que é uma pessoa bem da zona rural do Rio Grande do Sul. Eu tinha até vergonha de olhar para as pessoas direito. Com o tempo eu fui trabalhando isso, conheci a minha cultura a fundo e fui me aceitando, mas isso me feria muito. Bom, o Davi então chamou o Matheus para conversar. Davi disse que estão se aproximando dele por causa do pós-paredão, tá? E disse o seguinte: uma galera que nem olhava na minha cara, agora está se aproximando muito de mim. E o Matheus disse o seguinte: esse assunto que botei em pauta e tá todo mundo assim mesmo. Olha como tá ao redor de você. Davi, a Alane falou alguma coisa? É besteira, mano. Matheus, sei que é besteira e não posso dar bola, disse o Matheus aí. Eles também tentaram entrar no assunto sobre o que a Alane estava conversando com o Matheus e tal, mas o Matheus meio que não deu abertura pro Davi para comentar isso com o Davi, tá bom? Davi chama a Alane para conversar sobre o Matheus e comenta que não ficou um clima legal entre eles. Então, o Davi pegou essa informação do Matheus e foi lá falar com a Alane, tá? Davi falou o seguinte: todo mundo na vida tem um medo, tem um modo de ser também.
tem suas características, sua personalidade, e é por isso que somos diferentes. Se todo mundo fosse igual, o jogo não teria graça, e a vida não teria graça. Temos a nossa essência dentro da gente, sendo gente boa, sendo gente ruim, tendo medo. E você viu que eu tenho medo de barata hoje também, né, Alane? Hoje você viu o que aconteceu com o Alegrete também. Entendo que vocês conversaram, mas sinto que não ficou um clima legal. Alane, por mim está ok, não tenho nada a ver com a situação. Davi, não ficou um clima legal entre vocês dois, não. Alane, eu e o Matheus, eu tava conversando com a Denisiane e ele achou que eu falei uma coisa que não tinha falado. Eu expliquei que não falei e ficou tudo bem, tá resolvido, Matheus, foi só isso. Tá resolvido, Davi, foi só isso. Davi continuou. Eu vejo que o Matheus gosta muito de você, Alane. Alane, eu também gosto muito do Matheus. Davi respondeu, sei que isso é uma coisa muito pequena e não tem nada, não tem nada para dar confusão. Eu perguntei para ele quem era o pódio dele hoje, as prioridades. Ele mostrou as prioridades e eu e você, e o pódio dele na verdade é Beatriz e Denisiane. Temos que cultivar e estar bem aqui dentro com as pessoas que a gente gosta. A Alane reforça que tudo está bem entre ela e o Matheus e não tem nada de errado aí. Tá bom? Então o Davi estava tentando o quê? Ponderar a situação aí. Mas com a Alane não é o problema. Acho que realmente a questão é Matheus e Denisiane, e principalmente Matheus com o Lucas, por causa do comentário do Lucas. Ah, inclusive, eu já vou alertar vocês. O Lucas nem descobriu sobre esse comentário que fez mal pro Matheus, tá? Ele apenas comentou e esse comentário não voltou pro Lucas. O Lucas não faz nem ideia do que aconteceu com o Matheus, tá bom? A Vanessa ficou muito chateada com o Bin Laden por ele ter levado o comentário dela sobre a quantidade de funk da festa para o outro lado. A Vanessa tinha reclamado que estava tocando muito funk na festa e que a Vanessa gosta mais de música pop. E aí parece que o Bin Laden levou isso para um lado meio que negativo, que ela não gostava do funk e tudo mais, e ela ficou meio chateada por essa situação. Vanessa disse que sua situação com o Davi ficou para trás, tá? E que agora o seu foco para a votação, para o paredão, é o Bin Laden. A Vanessa disse o seguinte, é a única coisa que eu tenho para falar agora, as coisas do Davi ficaram para trás, eu tenho que focar agora na pessoa que votou em mim, que no caso é o Bin Laden. O Davi não fez mais nada de novo, pra mim, vida que segue. Yasmin falou o seguinte, você vai dar a pulseira pra quem? Quais são os seus alvos? Vai ser o Davi? A Vanessa disse o seguinte, não é o Davi, na verdade quem está votando em mim é o Bin Laden, então eu vou focar no Bin Laden, disse a Vanessa. Yasmin então falou sobre a Fernanda também, eu não vou ser subterrânea como as pessoas que eu botar no paredão. Se a Fernanda começar a ser subterrânea comigo, eu vou falar, cara, não vou pro nível que você tá me levando, não é nada pessoal, é do jogo. Tenho certeza que você é uma mãe incrível, muito amada lá fora, mas não bate e acabou. Você não olha na minha cara e não fala comigo e me deu o alvo, é por isso que eu vou te botar no paredão. Yasmin, então, tá falando que o alvo da Yasmin é a Fernanda. Se ela ganhar o líder, ela coloca a Fernanda no paredão, beleza? Bom, a festa seguiu aí, muita curtição, o pessoal dançou pra caramba, tá bom? Mas a Denisiane desabafou no banheiro com a Beatriz sobre as constantes perturbações que pairam em sua mente em relação ao Matheus, tá? E que ela tá muito preocupada com essa relação dela com o Matheus, tá bom? E que isso tá afetando muito ela, que ela não tá conseguindo nem curtir muito a festa. Bom, vamos seguir aqui com os nossos resumos, que a gente tem mais coisa pra falar aqui pra vocês. Vamos pôr aí na tela, por favor, vamos lá. Bom, em determinado momento da festa, gente, o Davi ouviu uma música e se emocionou muito, tá? Ele sentou no chão, sentou ali atrás da mesa, como vocês estão vendo aí, né? E chorou bastante, porque ele estava sentindo muito saudades da namorada dele, tá bom? Quem percebeu isso, gente, foi a Lady, tá? A Lady percebeu o choro do Davi e ela foi lá, abraçou o Davi, falou uma palavra de carinho, né? Falou, inclusive, pro Davi, durante o raio-x de quinta-feira, pro Davi falar que tá com saudades, enfim, mandar beijo e tudo mais, falar um pouco da família, tá bom? Bom, outra pessoa também que viu o Davi ali numa situação de enfim, vulnerabilidade, de choro ali, que o Davi estava muito emocionado, foi a Fernanda, tá? A Fernanda também foi lá e deu uma palavra de conforto pro Davi. O Davi disse o seguinte, é saudade que a gente sente, como todo mundo sente, é normal. Sentimento que a gente sente, sabe? O ser humano tenta ser forte, mas a gente tem um lado muito fraco também, Fernanda. A Fernanda respondeu, sim, sim. É por isso que a gente tá vivo. Tá vivo pra chorar, tá vivo pra brigar, pra ter raiva, pra ficar nervoso, pra ficar alegre com pequenas atitudes, com pequenas coisas e pequenas conquistas. Eu super te entendo, Davi. Eu não sei qual é a raiz da sua saudade. A minha raiz é porque às vezes eu me sinto muito ameaçada, mas sei que pros meus filhos eu sou a coisa mais incrível do mundo e eu tenho muitas saudades deles também, tá bom? Então a Fernanda e a Lady foram as pessoas que abraçaram o Davi aí nesse momento de choro. Bom, gente, aí realmente o Matheus e a Denisiane foram conversar. O Matheus disse o seguinte, você tá chateada, Denisiane?
Ela respondeu, não, amanhã a gente conversa. Eu bebi, é porque eu tô mais quietinho por causa disso. Matheus, eu tô quietinho também. Ficou toda a festa longe de mim, sei que ficou um clima meio chatinho nessa festa. A Anne respondeu, eu tô muito chateada, mas não é com você, amanhã a gente conversa. Matheus, a gente vai ficar com esse clima chato na festa? Vocês não me compreenderam, mas sei que desencadeia alguma coisa em vocês. Matheus falou. Matheus conta que não foi com maldade entender o que a Alane teria falado sobre ele. Ele respondeu, eu tenho esse receio de ser julgado por uma coisa errada. O pior que acho é ser incompreendido aí. A Denisiane e o Matheus conversaram sobre os últimos episódios referente à relação dos dois. Então eles saíram lá da sala, foram no quarto, sentaram e não decidiram conversar. A Denisiane respondeu, sei que aqui a gente não tem como controlar os sentimentos, porque os sentimentos estão a todo vapor aí, tá? Porque as coisas são intensas, mas quero que você entenda que o que você fez aqui não tem nada demais, porque tomou uma proporção muito grande, que não precisava. Matheus respondeu, o que começou foi eu ter feito a comparação do seu vestido. Na minha cidade, em muitos momentos, quando eu era mais novo, tinha muito receio sobre tudo. Julgamentos, executavam sobre a minha pessoa esse negócio de julgar sobre o meu jeito de vestir e de ser. Eu sei que é normal e aprendi a lidar com isso conforme o tempo. A Denisiane, então, gente, desabafa sobre o sentimento dela para o Matheus, que está com o sentimento de que ela não é recíproca com o Matheus, tá? E ela fala que normalmente ela não tem normalmente ela não faz esses elogios, elogios inclusive involuntários, né? Elogios tipo assim, normais, assim, tipo falar a pessoa que é bonita, que é linda e tal, é que isso a Denisiane normalmente não faz, tá? E ela revelou o seguinte pro Matheus, ó, você é uma pessoa muito carinhosa, que elogia, que é cativante, e eu não consigo, às vezes, retribuir tudo isso que você me dá. Por eu ter passado por isso lá fora, eu me cobro, eu fico angustiado, eu não consigo ser eu. Denise revela pro Matheus que se questiona se de fato quer fazer casal no Big Brother. E aí eu acho que o Matheus fica com uma pulga atrás da orelha. A Denise falou o seguinte, eu vejo que me cobro muito para tentar ser pelo menos 2% do que você faz comigo aqui dentro. E aí eu fico angustiado, eu só falo quando tenho certeza do meu sentimento. Algumas vezes não vou mentir pra você. Eu pensei, será que quero fazer casal aqui dentro mesmo? Será que quero estar junto mesmo? Sei que você, Matheus, não me cobra. E é um amor, mas eu fico, meu Deus, estou aqui, será que o Matheus está bem? Eu não quero ter essa preocupação mais, e eu estou muito preocupada com a nossa relação aqui com você. Matheus pede, então, para Denisiane pensar o que ela realmente quer. Matheus diz o seguinte, se decidir que você não quer mais casal, não tem problema, tá bom, Denise? Bom, eles encerram o papo, o Matheus dá um abraço e o Matheus diz o seguinte, se tu quiser, eu durmo até em outra cama. E a Denisiane responde, não, Matheus, não precisa disso. Vem cá, me dá um abraço, não quero que você fique chateado. Meu medo é machucar você, meu medo não é a gente terminar a nossa relação aí. Mas, gente, de certa forma, criou aí um certo, né, probleminha aí na relação dos dois. Eu acho que talvez, né, meio que em breve o casal termine aí. Mas enfim, vamos continuar acompanhando, porque na festa não terminou. Só criou essa relação estranha aí, tá bom? Bom, aí, gente, quando o Matheus estava saindo do quarto, ele viu o Davi, que tinha acabado de chorar na festa, como vocês viram agora, tá? E o Matheus acabou enaltecendo o Davi, tá? Que desabafa o sentimento de saudade da família. Então o Davi estava com saudade da família, e o Matheus foi lá, conversou com ele, né? Deu um abraço, o Matheus deu um abraço no Davi, e falou que o Davi é muito forte no jogo, que é uma pessoa que joga muito, porque ficou 4 dias no Big Fone, e que o Davi tem saudades, mas a saudade todo mundo tem e tal, e que ele é uma pessoa muito guerreira, que tem força de vontade, de ficar no jogo, de ganhar e tudo mais. Enfim, o Matheus meio que foi lá e abraçou o Davi aí. O Davi respondeu o seguinte, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei pra você. Se eu for líder, Matheus, essa casa vai virar de ponta cabeça. Eu vou deixar essa casa de ponta cabeça, porque o meu VIP só vai ser eu, você, Matheus e a Isabelle. A galera vai ficar pilhada porque vai ficar a pulseira sobrando. Mas vai ser só minhas 3 prioridades aqui dentro. Você foi a primeira pessoa a ter compaixão de mim e me colocar no VIP. Quem não tinha ido pro VIP também, você colocou. Foi uma parada que aconteceu e é isso aí. Quem quiser falar, que fale. Mas meu VIP vai ser você, eu e a Isabelle. As pessoas que eu quero levar pra final do jogo, disse o Davi aí. Tá bom? Bom, o Davi saiu da festa, o Davi também queria conversar muito com a Isabelle, tá bom? Em determinado momento, o Davi chama até a Isabelle para conversar, mas a Isabelle meio que se afasta, porque ela queria fazer alguma outra coisa ali. O Davi ficou meio chateado com isso, depois vai até reclamar
pra Isabelle, tá? Mas antes, ele vai lá e conversa de boa. Ele fala o seguinte: no primeiro dia que a gente entrou aqui, até hoje a gente construiu uma amizade, que o pessoal até aqui não entendeu essa amizade. E só a gente entende, eu e você, independente de qualquer situação. A Isabelle diz o seguinte: é verdade, Davi. Davi, eu vou levar isso pra aqui dentro e lá pra fora também a nossa amizade, independente de qualquer situação. Ontem, quando eu estava no paredão com você, eu enfrentei e você enfrentou um paredão muito difícil. Você pensa de um modo de jogo e eu penso de um outro modo de jogo. Mas isso nos atrai e nos une, disse aí o Davi para Isabelle, tá bom? O Davi continua dizendo o seguinte para ela: eu tenho um sentimento dentro de mim de que vou muito longe pela pessoa que eu sou, pelo modo de agir, pelo modo de eu ser quem eu sou. Eu sinto isso dentro de mim e sinto isso me fortalecendo. Você vai enxergar isso um dia. Isso me atrai e é algo que vai ser bom para mim lá na frente do jogo. Eu quero que você esteja do meu lado e que a gente esteja lado a lado dentro do jogo. Isabelle então falou assim: eu percebi que você falou do fundo do seu coração, tá? Tudo que você tem que falar. Talvez eu esteja acostumada com uma vida que você ainda não está acostumado também e tudo mais. Davi diz que perdoa as pessoas, mas não esquece as feridas e as marcas que as pessoas deixaram na vida dele, né? Ele lembra tudo o que aconteceu recentemente com ele. Davi alerta que as pessoas vão se aproximar dele e da Isabelle porque eles voltaram de 3 paredões, tá? É que é pra Isabelle tomar muito cuidado com essas pessoas que do nada vão se aproximar da Isabelle, beleza? Bom, o Davi também cita, gente, o fato de tomar cuidado com pessoas que umas pessoas que votaram, né, nos dois e que agora talvez queira se aliar com eles, tá? O Davi diz o seguinte: quando vier você está quando eu vi que você estava relevando demais, eu vou chamar a sua atenção. Isabelle, eu vou te falar se estou relevando demais, porque eu sei o meu limite também. Davi, eu vou chamar a sua atenção. Isabelle, você vai aí achar que eu tô te controlando, mas não é da Isabelle. Eu gosto muito de você e você tá no meu lado, tá no meu pódio. Meu controle é amor, cuidado e carinho. Se alguém brigar com você e estiver do meu lado, mesmo que você não queira, eu tô aqui observando. Você vai ter o coração e eu vou ter a razão nesse jogo. Então, Davi basicamente disse que a Isabelle é coração e ele é a razão. O David se escodeia quando chama a Isabelle para conversar e a Sister não escuta ele e não vai na hora para conversar com ele. Esse é um momento um pouco tenso dessa conversa, tá? Então o David diz o seguinte: eu odeio quando eu chamo você e você não me ouve. Eu tô falando sério. Eu te chamei para conversar e você sentou ali na porta e depois foi conversar com a Lady. Eu tava ali te esperando que você fosse naquele momento. Porque eu te chamei para conversar naquela hora e você não foi naquela hora. A Isabelle diz o seguinte: mas as coisas não são na hora que a gente quer, Davi. Davi respondeu: eu sei, mas eu fui o primeiro a te chamar. Eu esperava que você fosse ali para conversar. E as outras vezes que eu chamo Isabelle e você passa direto, vou te mostrar isso um dia. Você vai ver que é verdade. Uma coisa que eu observo de você, que não está me fazendo bem, porque a gente é amigo. E eu estou falando um defeito que vejo em você. Você pode melhorar vendo isso, mantendo a nossa relação boa. Bem, você sentou numa mesa que ninguém te chamou para conversar. Davi disse que chamou a Isabelle para conversar, para alertar sobre as aproximações dos brothers, que foi o que eu disse, tá? Mas a Isabelle foi fazer outras coisas aí. O Davi continuou falando com a Isabelle. Eu queria te falar naquela hora, mas pensei, se eu falar agora, eu vou me tornar um cara grosso. Para não ser grosso com ela, porque sei que ela tem um carinho por mim e eu gosto dela, ela gosta de mim. Eu vou relevar, eu vou conversar numa boa. Gosto muito de você, Isabelle, e não quero te tratar mal aqui na casa. Isabelle diz o seguinte: jamais, você não tem o porquê de fazer isso e ninguém tem o porquê de me tratar mal aqui. O Davi diz o seguinte: se eu vir alguém te tratando mal aqui, eu vou virar o bicho pra cima dessa pessoa. Se você saísse naquele paredão de ontem, eu iria me tornar uma miséria dentro dessa casa. Se você saísse ontem, eu ia pra cima de todo o povo dessa casa. Não de brigar fisicamente, mas de ouvir as pessoas. O Bin Laden ia ouvir muito. Todo mundo dessa casa ia ouvir muito o que eu ia ter que falar. Eu tenho um carinho muito grande por você, Isabelle. E se você saísse, isso ia mexer muito comigo. É uma amizade imensa que a gente tem aqui dentro, disse aí o Davi para Isabelle. Tá? Eles continuaram conversando sobre as aproximações deles no jogo. Eles também ficaram conversando sobre ter cuidado com as pessoas de outros quartos que talvez começaram a se aproximar deles. A Isabelle disse o seguinte: sobre hoje eu peço que você não leve isso pro coração, porque eu converso com todo mundo da casa. Às vezes as coisas não são na nossa hora que a gente quer. A gente já conversou também sobre a sua ansiedade, Davi. Eu nunca vou deixar de conversar com você, principalmente coisas da vida, diferente de coisas do jogo. Eu já falei pra você que eu não consigo conversar sobre coisas do jogo, porque a gente pensa de uma forma diferente. Mas se precisar de um colo, de uma amiga, de desabafar ou de chorar, eu estou aqui.
O Davi respondeu: o Brasil e o mundo têm que saber que não jogamos juntos, somos íntimos demais. Até o homem que você gosta, você já falou comigo que é um homem com barba e tudo mais. Nesse momento a Isabelle dá uma risada e tal. E aí o Davi falou ele falou assim: eu sei, você falou pra mim no cinema do BBB e tal, e eu lembrei disso e tal, e a Isabelle ficou rindo nesse momento. Embora não tenha noção do que está acontecendo aqui fora do BBB, o Davi disse que tem bons sentimentos em relação à trajetória dele e da Isabelle, e que vai dar muito certo aí. E aí eu fiquei, nossa, o Davi tá muito confiante, né? Bom, a festa já tá se encaminhando pro fim, tá bom, gente? Já vamos encerrar esse resumo que ficou muito grande aí, tá? Isabelle então pede pro Davi não utilizar a expressão cale a boca, mesmo que de brincadeira. Lembrando que isso aconteceu, gente, um pouco antes do paredão, tá? Na terça-feira, um pouco antes do paredão, o que o Davi pediu pra Isabelle calar a boca e a Isabelle foi lá e repreendeu e tudo mais. Mas o Davi meio que levou isso na brincadeira, tá bom? E a Isabelle foi lá e falou de novo: olha, não fale cala a boca, não é legal, é meio grosseiro e tudo mais. E o Davi entendeu tudo que a Isabelle falou. A Isabelle disse o seguinte: às vezes já ouvi você me chamando, mas parece que é uma brincadeira, tipo psiu. O Davi: não é brincadeira, se eu te chamei, pelo menos olha pra trás, entendeu? E aí o Davi fica insistindo nesse negócio de quando chama a Isabelle, ela tem que atender imediatamente. Enfim, achei um papo meio exagerado, não tinha muito porquê ficar tão focado nesse negócio de quando o Davi chama a Isabelle tem que atender mais imediatamente. Lá pro finalzinho da festa, gente, o Davi tava ali sentado com a Beatriz, com a Alane, com as meninas do quarto fada ali, gente, e o Davi fez uma revelação divina aí pra Beatriz. E essa revelação, gente, repercutiu agora no início dessa manhã aí. Por quê? Porque o Davi disse algumas palavras de encorajamento para Beatriz, umas palavras que o Davi disse que recebeu aí de Deus, tá? O Davi disse o seguinte para Beatriz: não se apegue muito às coisas aqui não. Uma hora você vai ter que deixar isso aqui. Vai doer, mas a gente vai ter que enfrentar isso. Quando você sair daqui, Beatriz, você vai chorar muito porque vai querer muito estar aqui, mas não é o que Deus preparou para sua vida. Deus não preparou isso para você. Deus só encaminhou isso para você até aqui para isso te servir de caminho para lá fora. É só um caminho, mas o que está lá fora é bem maior do que está te esperando aqui dentro. A Beatriz: nossa, isso está me assustando. Davi: desde que eu te vi, eu sinto em falar isso para você. Só se prepare, porque Deus já preparou o seu caminho. Já está escrito, a sua história já está escrita. Você vai sair, mas já tem empresários lá fora esperando com papel e caneta para você assinar. Tá? E aí esse papo, gente, rendeu muito, porque acabou a festa e aí todo mundo foi as meninas do quarto fada foram lá pro banheiro e elas ficaram muito assustadas com o que o Davi falou. A Alane e a Beatriz ficaram realmente chocadas e temerosas com as firmezas das palavras do Davi e que tinha sido uma revelação divina. A Alane falou assim: o Davi falou tantas coisas pra Bia que eu não consegui nem falar, não parecia nenhum Davi. Ele falou coisas muito bonitas pra você, Beatriz, bonitas, mas assustadoras. Alane: ele falou com um olhar muito compenetrado sobre as coisas que vai conquistar lá fora. Uma certeza surpreendente de ver. Parecia que o Davi estava sendo conduzido a falar alguma coisa. Foi bonito, foi impactante, mas foi assustador, porque dava a entender de coisas lá de fora, disse a Alane aí. Então elas continuam falando sobre o fato do Davi ter sido muito direto ao assunto, né, sobre o papo, e a Alane continuou: eu entendo quando a Beatriz diz sobre a parte de ser assustador, porque o Davi estava falando muito sério lá fora na festa. Não lembro a palavra que ele usou, mas é como se o futuro não fosse aqui, mas lá fora. E que lá fora ela já fez o prêmio. Ele deu a entender que ela iria sair. Mas ele falou um número: 145 milhões de pessoas assistem você e conhecem você. Ele falou coisas bonitas com uma certeza surpreendente. Para não ficar angustiado, você tem que focar nas coisas bonitas que o Davi falou, tá? Sendo verdade ou não, é uma motivação linda de ver, tá? E você tem que absorver isso de uma forma boa. A Beatriz falou o seguinte: ele falou várias coisas, Deus está te mandando, está te preparando. Isso eu fiquei bem assustada, Alane. Alane: qualquer pessoa sendo usada por Deus ou não, vê o seu potencial, Beatriz. A Beatriz falou o seguinte: é que lá fora eu tenho muita revelação, tá? Eu gosto do Davi porque eu vejo o meu pai no Davi. O meu pai tem essas atitudes iguais às atitudes do Davi. É exatamente o jeito do meu pai. A Denise falou o seguinte: eu te entendo, mas você não pode se martirizar por algo ilusório. Você escutou o que o Davi falou, mas como você vai lidar com a informação é o que conta. Quem sabe quem vai ganhar o programa. Nem o Davi sabe.
A Alane diz que a conversa do Davi com a Beatriz foi um presente lindo e pede para Cícero focar na parte boa dessa conversa. A Beatriz então respondeu. Eu falei assim, Davi, tenho medo de não ter minha festa do camelô. Eu falei, talvez não aconteça essa festa. Alane, mas talvez aconteça, o Beatriz. O Mateus chega ali e fala o seguinte, talvez, né, porque o Tadeu falou assim, e se, né? A Denise respondeu, amiga, se for analisar essa conversa racionalmente, ela é meio óbvia. Ninguém sabe se vai ganhar, ou se vai sair, ou se vai ficar. Disse aí, tá bom? Bom, lá no quarto Gnomos, Michel fofocou para Isabelle que Beatriz estava chorando após a conversa de Davi. Isabelle, meu Deus, isso é muito sério, gente. Ela tá chorando aonde? Michel, no banheiro. Isabelle, e quem tá com ela? Michel disse o seguinte, a Alane e a Denisiane. Isabelle, ela tá mal? Michel, não, acho que tá emocionada. Não sei te falar se é tristeza. Só escutei a Alane falando que pega as coisas boas e as outras você não dá relevância. Não sei se é isso. A Pitel falou pra mim que achava que era um trem de revelação de Deus. Mas não tenho certeza que fique bem claro isso, tá bom? A Isabelle, não era um conselho? Será que era um conselho do Davi? Então, o Michel que me passou a fofoca pra Isabelle, não muito bem contada, uma coisa meio por cima, tá bom? Enquanto apoiava a Beatriz, a Lady teceu uma crítica sobre a Fernanda. Ela disse o seguinte, lá fora tem 1 milhão de portas pra você. Tem gente que é mais fechada. Não tô te julgando, mas você acha que a Fernanda vai ter alguma coisa lá fora? Criticando o programa do jeito que ela critica? Não é só porque é o programa, todo mundo tem o direito de opinar, mas eu me sinto uma rainha desde que me pegaram em casa pro programa. Lady apoiou a Beatriz, revelando que Sara Aline e Ricardo Alface não venceram o Big Brother, mas foram contratados para a Globo para trabalhar. E também a Alane também citou a Ana Clara como uma grande inspiração aí, porque a Ana Clara também deu super certo após o programa e a Ana Clara não venceu, tá? E a Lady também até citou a Kerline, né, que saiu no primeiro paredão e também virou milionária, mesmo saindo no primeiro paredão, porque ela tinha carisma e rendeu muito assunto aqui fora. Beatriz conversa com o Davi ao longo do dia, diz que conversará com o Davi ao longo do dia para entender essa revelação que teve aí, tá bom? E é isso, gente. Acabou o nosso resumo. O povo foi dormir, finalmente, tá? Foi descansar aí, ó, o Davi dormindo e tudo mais. O resumo ficou grande, espero que vocês me compreendam, porque tinha muitos assuntos importantes para tratar aí, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? Mas, ó, por favor, inscreva-se no canal e deixa aquele likezão que me ajuda demais. A gente se vê em breve na próxima live aqui no meu canal no YouTube. Até!